Olá, eu sou a Maria Amélia Dalvi, sou professora aqui na Universidade Federal do Espírito Santo e uma das organizadoras do livro Leitura de Literatura na Escola, publicado pela Parábola Editorial. Eu estou aqui para trabalhar com vocês, basicamente, o conteúdo a respeito de propostas didático-metodológicas para o ensino de literatura em contexto escolar. E a primeira coisa que eu entendo que a gente precisa pensar é que as concepções didático-metodológicas, elas não existem num vazio, não é? A gente não pode reduzir as concepções pedagógicas que orientam, que norteiam o nosso trabalho a um mero rol de orientações de cunho técnico ou procedimental. Elas estão, sem dúvidas, ancoradas, vincadas, atravessadas, constituídas por uma concepção de sociedade, uma concepção de ser humano. E a primeira coisa, quando a gente vai organizar o nosso trabalho pedagógico, é a gente se perguntar qual é a concepção de sociedade e de ser humano que orientam, que norteiam, que embasam o nosso trabalho. Porque essa concepção, quer a gente tenha consciência dela, quer não tenha, ela vai, de maneira inequívoca, se desdobrar no modo como a gente trabalha. Então, se você está aqui como professor, já em atividade ou em formação, a primeira coisa sobre a qual você talvez precise pensar para estruturar um trabalho pedagógico é essa. Qual é a concepção de sociedade que orienta o meu trabalho? Essa sociedade em que a gente vive hoje, com os valores que ela defende, ela é compatível com a visão que eu tenho, com aquilo que eu gostaria que ela fosse, ou ela precisa ser transformada? E aí, a partir dessa decisão inicial, você vai pensar quais são os seres humanos que você precisa formar para esse processo. Né? Você quer formar seres humanos que deem continuidade a essa estrutura social, ou você quer formar seres humanos que transformem essa realidade social? E se você quiser que transforme em que direção? Com que finalidade? Essas são as primeiras indagações que a gente precisa fazer no sentido de definir quais vão ser as orientações pedagógicas que vão estruturar o nosso trabalho com a literatura em contexto escolar. Bom, e aí, complementando o que eu estava dizendo anteriormente para vocês, essa reflexão que eu faço a respeito de qual é a minha concepção de sociedade, qual é a minha concepção de ser humano, ela vai embasar a minha concepção pedagógica. Agora, o que a gente precisa compreender? Que o papel da educação escolar não é formar seres humanos à minha imagem e semelhança. O papel da educação escolar é desenvolver nos seres humanos aquela formação genérica, né? Aquela formação coletiva que é necessária para que a gente viva em sociedade de maneira a não nos destruirmos mutuamente. Então, para isso, eu não posso impor no processo de educação escolar os meus valores do âmbito privado, os meus valores religiosos, né? Os meus valores, por exemplo, partidários, etc. Então, quando eu falo de a gente ter clareza em relação à nossa concepção de sociedade, à nossa concepção de ser humano, evidentemente, essas concepções elas precisam estar no lastro, no chão dessa reflexão sobre qual é a natureza da educação escolar a ser desenvolvida. Né? Na minha perspectiva, e eu entendo que não possa haver dúvidas em relação a isso, a educação escolar é aquela que vai formar os cidadãos, dar uma formação a mais ampla possível, a mais genérica, no sentido de desenvolver o máximo das potencialidades do gênero humano, por isso ela é genérica, não é? Então, a formação mais universalista possível. E aí é por isso que a educação escolar, desde as suas origens na modernidade, ela vem se pautando por diferentes campos do conhecimento
e vem tomando como lastro as mais altas realizações nas esferas artísticas, científicas e filosóficas. E é nesse espaço que eu entendo que se situa a educação escolar quando a gente fala de ensino de literatura. Bom, no que me diz respeito, Maria Amélia Dalvi, eu entendo que a sociedade em que a gente vive, atravessada por graves desigualdades e por oportunidades muito desiguais entre as pessoas, no sentido do seu pleno desenvolvimento humano, essa sociedade não é a sociedade que eu quero. Então, eu oriento a minha prática pedagógica, o meu trabalho científico, as minhas atividades formativas, eu oriento todas elas visando essa transformação social. E para isso eu preciso de formar sujeitos, não só subjetividades fortes, resistentes, mas eu preciso também formar sujeitos que consigam compreender na complexidade inerente ao real essa realidade, que eles sejam capazes de reproduzir mentalmente, psiquicamente, aquilo que lhes é exterior. E como é que eles fazem isso? Eles fazem isso por meio da análise, da síntese, usando uma série de conceitos, de categorias filosóficas. Então, nesse sentido, é que, para mim, não dá para pensar a educação literária, o trabalho pedagógico em contexto escolar com a literatura, como uma simples prática de leitura fruitiva, prazerosa, sem nenhuma orientação. Então, é a partir desse lugar que eu já explicitei para vocês, que eu vou apresentar as minhas contribuições. Bom, então, obviamente, nessa concepção a partir da qual eu oriento o meu trabalho, não é? A leitura literária não é sinônimo de educação literária ou de ensino de literatura. Eu entendo que o ensino de literatura, que a educação literária, precisa ir muito além do mero exercício de leitura. Mas, evidentemente, ele não pode prescindir, ele não pode abdicar, ele não pode abrir mão da experiência singular de leitura. Então, é preciso fazer convergir as duas coisas. De um lado, ler, mas de um outro, não parar na leitura. Até porque eu entendo que a finalidade do trabalho pedagógico em contexto escolar com a literatura não pare apenas no objetivo de formar leitores competentes, proficientes, enfim, o nome que vocês queiram dar e que normalmente é usado a partir de diferentes concepções filosóficas. Então, para mim, o trabalho pedagógico em contexto escolar com a educação literária requer formar o leitor de literatura, sim, mas formar também o crítico, formar também o revisor, formar também o divulgador, formar também o escritor. Evidentemente, eu não estou querendo formar aqui uma série de pequenos escritores e nem acho que o objetivo da educação escolar é formar poetas, formar romancistas, nada disso. Mas eu entendo que a experiência de procurar produzir pela escrita os sentidos desejados a partir de um texto literário, ela tem uma função pedagógica, uma função formativa muito importante. Então, é por isso que eu não foco apenas do aspecto da leitura e não foco apenas no aspecto da escrita. Eu acho que toda essa complexidade constitutiva dos sistemas literários, da realidade literária, precisa atravessar as nossas práticas pedagógicas. Inclusive, uma visão crítica em relação àquilo que a indústria cultural, ou o nome que a gente queira dar, tem feito no sentido de massificar o gosto das pessoas. Aí, de repente, vocês podem ter a dúvida e se perguntar assim, o que a Maria Amélia está querendo dizer quando ela fala em massificação do gosto e indústria cultural? Sem entrar num aprofundamento, num adensamento conceitual, eu estou chamando dessa massificação do gosto esse fenômeno que é muito comum nos dias atuais, que de repente todo mundo parece estar lendo as mesmas obras dos mesmos autores ou assistindo às mesmas
mesmas séries. A gente precisa se perguntar, será que esse é um fenômeno genuinamente espontâneo, né, que de repente, como se fosse uma espécie de pandemia por contágio, todo mundo se interessa pelas mesmas coisas? Ou será que isso é fabricado de maneira intencional por alguém que traça estratégias de marketing, de divulgação, etc.? E aí a gente precisa refletir sobre isso em contexto escolar, porque eu vejo muitas vezes uma defesa do respeito ao gosto das crianças, dos adolescentes e dos jovens, como se eles efetivamente fizessem escolhas autônomas, escolhas autênticas. E eu acho que a gente muitas vezes tem pouca atenção em relação a como as grandes corporações elas agem de maneira organizada e intencional para formatar, e aí eu não estou falando nem formar, estou falando formatar o gosto em direção a induzir o consumo dos produtos que essas mesmas grandes corporações estão colocando no mercado. Só que a gente só vai conseguir que os nossos estudantes percebam esse processo, né? Ou pelo menos que eles se questionem em relação a por que eles escolhem ler tal coisa, ou por que eles gostam de ler tal coisa. A gente só vai conseguir levar esse questionamento se a gente abrir esse espaço de debate e se a gente der outras referências, outros modelos, outros exemplos para serem comparados. E aqui eu não estou falando no sentido de levar os grandes clássicos como modelos para serem enaltecidos, colocados num altar para serem adorados. Não, eu não estou falando disso. Nem estou propondo a retomada de uma perspectiva aurática, conservadora, não. O que eu estou dizendo é papel da educação escolar prover para os sujeitos em formação uma outra perspectiva que não apenas aquela que já é formatada, que já é induzida pelas grandes corporações e que tende a reproduzir sempre mais do mesmo. Então, para que a gente frature esse sistema, ou pelo menos para que a gente estabeleça uma posição um pouco mais crítica, né, para que a gente dê chance de as pessoas refletirem se é isso mesmo que elas pensam, se é isso mesmo que elas gostam, a gente precisa ir além da mera reprodução do cotidiano e do espontâneo. E aí a escola tem um papel fundamental, né? É a escola que vai oportunizar, principalmente aos sujeitos pobres, o acesso a conhecimentos, a conteúdos, a obras de arte, a reflexões que eles não teriam em outro espaço. Eu não estou falando aqui das pessoas historicamente privilegiadas, que já convivem, não com pessoas bem formadas, críticas, que já têm acesso às mais altas elaborações humanas. Eu estou falando da maioria da sociedade brasileira que é desassistida pelo poder público e que dificilmente tem acesso aos bens e aos equipamentos culturais. E de igual maneira, eu não estou colocando aqui sob qualquer possibilidade de dúvida a riqueza da produção e do pensamento das pessoas historicamente empobrecidas na sociedade brasileira. De jeito nenhum, né? A cultura popular autêntica, não é? Ela tem um papel decisivo de resistência contra esse embrutecimento ou essa massificação que vem sendo perpetrada pelas grandes corporações. Agora, onde é que eu quero chegar? O problema é que, para que a cultura popular seja transmitida às crianças, aos adolescentes e aos jovens nos dias de hoje, isso requeriria um tempo, um espaço de convivência intergeracional. E o que a gente vê nos grandes centros urbanos, não é? O que a gente vê principalmente a partir da periferia é que as pessoas elas estão tão exploradas, não é, por jornadas de trabalho exaustivas que muitas vezes os avós, os pais têm pouco tempo para partilhar com os mais jovens essa riquíssima
cultura humana produzida historicamente pelas camadas mais desfavorecidas economicamente. Então, acaba que as crianças, os jovens, os adolescentes, eles são meio que abandonados à própria sorte. E a própria sorte, nos dias em que a gente vive, acaba sendo o youtuber famoso, acaba sendo o jogo eletrônico, acaba sendo o computador, né? Acabam sendo os produtos da indústria cultural. Então, a escola, ela precisa sim, na minha perspectiva, na visão tanto de sociedade quanto de homem, quanto, consequentemente, a visão pedagógica que eu defendo, a escola precisa sim assumir para si essa tarefa de prover a todos os sujeitos, independentemente de sua classe social, de sua origem, a partir de uma visão republicana, a escola precisa sim prover a todos os sujeitos o acesso aos conteúdos historicamente produzidos pela humanidade e que ficaram no tempo como clássicos, ou seja, como exemplos das máximas realizações humanas. E aí, no caso da sociedade brasileira, isso vai dos sambas de Cartola, não é, a, por exemplo, Grande Sertão Veredas. Né? Isso vai, por exemplo, das obras de Carolina Maria de Jesus a, deixa eu pensar, por exemplo, as interpretações canônicas, né? As interpretações magistrais de uma cantora como Nina Simone. Né? Então, a gente não pode prescindir dessa multiplicidade de elementos que são formativos das máximas potencialidades humanas. E aí a escola precisa sim dar acesso desde os grandes clássicos literários, os grandes clássicos da música popular, da música erudita, né, como é que eu vou dizer, ao trânsito entre linguagens, né, o cinema, o teatro e os textos dramáticos, enfim, a escola é que tem que puxar para si esse compromisso, porque a gente não pode delegar aos próprios sujeitos e às suas famílias uma tarefa em relação à qual eles não têm as condições materiais objetivas de cumprir, que é fazer essa transmissão dos conteúdos mais elaborados produzidos pela humanidade. A gente não pode deixar que apenas o mercado paute isso. Né? E aí é nesse sentido que daqui por diante eu começo a apresentar de maneira mais organizada quais são as minhas propostas. Bom, e aí agora, como eu prometi a vocês, eu vou avançar um pouco mais no aspecto propriamente pedagógico. A primeira coisa que eu entendo é que, para além, como eu já disse, de trabalhar a questão da leitura literária, a gente precise aprender no movimento teoria, prática, teoria, ou seja, na indissociabilidade entre o aspecto teórico e o aspecto prático, a gente precisa aprender que nem sempre o que hoje a gente chama de literatura foi chamado de literatura, ou seja, que o próprio conceito de literatura é um conceito historicamente produzido e que se transforma ao longo do tempo. Essa é a primeira coisa que eu acho que as nossas aulas de literatura precisam pautar, para além da simples leitura de literatura. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso trazendo exemplos históricos, demonstrando que aquilo que eu considero como tendo valor literário nem sempre teve, não é? Que alguns textos que nasceram com uma finalidade prática ou pragmática, como por exemplo a Carta de Caminha, hoje são lidos como obras literárias, enfim, pautando essa discussão. A segunda coisa que eu acho que precisa ser ensinada, não é? Como e por que ao longo do tempo as pessoas leem literatura, não é? Os próprios motivos pelos quais a gente lê ou não literatura, ou a gente escreve ou não literatura, eles foram se modificando ao longo do tempo. Né? A própria ideia, não tão distante assim da gente historicamente, de que ler era uma coisa que podia fazer mal, de que a pessoa podia ficar doida se ela lesse muito, etc., tudo isso são conteúdos interessantes de serem discutidos na aula de literatura, para além da simples leitura do texto literário. Também eu acho que é importante a gente discutir, como eu já falei,
essa questão do circuito, mercado ou sistema literário, como é que eles se reinventam. Por exemplo, um tópico importante de ser tratado nas nossas aulas de literatura são os novos meios de publicação e circulação do literário, a partir das redes sociais, a partir da internet, e essa dinâmica que transformou o produtor de literatura, de alguém genial e isolado, por exemplo, né, numa figura que a gente quer conhecer a partir das feiras literárias, né, essa, vamos chamar de egotização, né, essa promoção do autor de literatura a uma celebridade, né, que a gente quer acompanhar nas redes sociais, que a gente quer ver o que pensa a respeito do último BBB, etc. Tudo isso precisa também, na minha perspectiva, ser discutido nas aulas de literatura. A própria materialidade, né? Ou seja, o fato de que a gente não lê apenas livros impressos, a gente lê numa miríade de suportes e de realidades materiais, e pensar de maneira sistemática, organizada e crítica como é que essas variadas disposições se inscrevem nas nossas experiências de leitor. Uma outra coisa que eu entendo que a gente precise discutir, né, que seja fundamental de ser tratado, é o seguinte: na educação infantil, por exemplo, as crianças que ainda não se apropriaram dos sistemas de escrita alfabético, o contato delas com a literatura é um contato fundamentalmente oral. Só que do ensino fundamental em diante, a gente se esquece da importância da oralidade para a literatura. E eu entendo que em todo o percurso escolar é preciso que a questão da oralidade na sua interface com a literatura, né, seja trabalhada. E eu não estou falando aqui apenas das experiências populares, delas também, com o cordel, etc., com rap, etc. Não estou falando só delas, né? Estou falando também, por exemplo, nas adaptações que são necessárias quando eu tiro um texto, por exemplo, da página impressa para uma declamação oral, para uma encenação teatral, não é? Ou quando, por exemplo, eu faço trânsito entre uma peça dramatúrgica que foi escrita para, por exemplo, se transformar numa novela de televisão. Tudo isso, na minha perspectiva, é conteúdo, é objeto de ensino intencional e sistemático nas aulas de literatura. Bom, e aí vocês já devem ter percebido que se a gente recolocar, né, o que deve ser o conteúdo de literatura nesses termos em que eu venho apresentando, ela vai deixar de ser um cadáver inerte que a gente disseca, né, lá na perspectiva crítica que o Todorov apresentou recentemente. Ou seja, a literatura vai se reconectar com o mundo da vida, com a realidade que as pessoas vivem, e vai voltar a ter uma importância central e nuclear para a gente entender, né, o nosso mundo, a nossa realidade e os nossos valores individuais, tá certo? Então, a gente fecha aqui a primeira parte. Já falei da concepção de sociedade, da concepção de ser humano, como isso se relaciona com a nossa prática pedagógica, com as nossas escolhas didático-metodológicas, falei disso inicialmente. Falei em seguida que a escola tem sim um papel fundamental no sentido de levar ao questionamento em relação às práticas cotidianas, instituídas, naturalizadas. Depois eu falei com vocês também apresentando uma perspectiva crítica em relação ao processo de formação do gosto, né? Argumentando o que eu entendo que a gente precise problematizar no que concerne a isso. Falei sobre a importância da cultura popular e sobre como o empobrecimento da experiência partilhada, né, e a hiperexploração das pessoas tem impedido a transmissão intergeracional desse conteúdo popular não massificado, né? Falei também em defesa da escola como espaço prioritário de transmissão das máximas elaborações humanas no campo artístico, científico e filosófico,
E por fim, nessa última parte, eu compartilhei para vocês aquilo que eu entendo, ou uma série de coisas que eu entendo que precisam ser transmitidas pela escola, para além da simples leitura e escrita de textos literários. De agora para frente, eu vou falar um pouquinho do que eu entendo em relação ao ensino de literatura no ensino fundamental, no ensino médio, e como é que a gente pode fazer isso da maneira mais afim a todas essas concepções que eu discuti na primeira parte. Daqui por diante, então, a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da educação literária, do ensino de literatura em todos os segmentos educacionais. Na educação infantil, como eu já mencionei, é muito importante o trabalho com a oralidade, porque ele ajuda as crianças não apenas a enfrentarem os seus dilemas e os seus problemas subjetivos, identitários, sociais, mas também porque a partir desse contato com as trovas, as quadrinhas, as histórias populares, as crianças vão progressivamente percebendo a questão da sonoridade, não é? Vão se dando conta do uso de figuras de linguagem e de construção, do aspecto estrutural básico das narrativas, né, e os seus elementos constituintes, vão identificando também os papéis narrativos, né, vão aprendendo a diferenciar o que são informações relevantes e informações ou conteúdos linguísticos irrelevantes no contexto da obra, vão se dando conta da presença de aspectos ideológicos, históricos, né? E tudo isso está na base dos momentos posteriores de formação. Já no ensino fundamental, as crianças vão acessando outras formas, outros gêneros e outros suportes, à medida em que elas vão se apropriando do sistema de escrita alfabético. E isso vai acontecendo numa espécie de contínuo. Não se trata de superar ou de assumir, né, novas modalidades do literário em substituição às anteriores, mas de transitar progressivamente entre elas. E aí, no ensino fundamental, né, é que se desvela ainda maior importância da biblioteca escolar e do trabalho com diferentes gêneros escritos e orais, inseridos em situações socialmente relevantes, né? Acontece nesse percurso uma progressiva autonomização do leitor, na medida em que ele vai se tornando capaz de fazer as próprias escolhas, né? De realizar as próprias leituras em relação aos textos literários. Nos anos finais do ensino fundamental, passa a ser necessário que as crianças comecem a ter acesso a poemas com um teor, né, de sofisticação formal ainda maior do que o que elas vinham vendo até então. É nesse momento que a gente começa a ter contato com textos da chamada poesia de invenção, da poesia visual, das apropriações vanguardistas, né? Também tributárias de uma tradição oral mais provocativa, né? Nesse momento também é importante que as crianças tomem contato com a tradição das crônicas, dos textos do jornalismo chamado de literário, com as letras de músicas, os poemas, não é? E que progressivamente possam ir assumindo uma perspectiva crítica em relação ao moralismo que costuma controlar de maneira quase censória aquilo que as crianças podem ou não ler. Né? Sem superar esse moralismo, sem questioná-lo, é muito difícil que alguém se torne não apenas um leitor proficiente, mas uma pessoa plenamente formada naquela perspectiva de omnilateralidade que a gente vem defendendo. Não é? É nesse momento aí, na transição entre o ensino fundamental, na passagem para o ensino médio, que vai se questionando uma noção muitas vezes beletrista de literatura, né? Aquele discurso muito hedonista que fala que a gente só lê por prazer, né? E do ponto de vista do trabalho do professor, é muito importante que a gente consiga ir além daquele entendimento falso de que é errado que a literatura seja tratada como um conteúdo a ser ensinado, né? Ninguém vai chegar a ler Machado de Assis de maneira crítica se não houver aprendido aquilo que antes já foi falado sobre Machado de Assis, sobre
Por que que a abordagem do Machado de Assis em relação à sociedade brasileira é uma abordagem inovadora, por exemplo, né? Qual é o tipo de trabalho linguístico sofisticado que ele faz ali para se manter num fio de ambiguidade? Todas essas coisas elas precisam ser trabalhadas de maneira intencional e sistemática. Como é que a gente vai trabalhar com a literatura no ensino médio? É preciso exceder, né, a mera preparação para o vestibular. Então, nesse sentido, aquela abordagem canhestra a partir de resumos, a partir de uma preparação muito estrita para as provas objetivas que costumam ser aplicadas pelas universidades, né? Essa preparação ela é insuficiente na perspectiva de uma formação humana ampla, né? Uma formação humana emancipatória, que é aquilo que a gente vem defendendo desde o início da nossa aula. Então, no ensino médio, o adolescente ou jovem deve ter acesso aos clássicos, sejam eles nacionais ou não, né? E, paralelamente, a uma literatura que subverte esse cânone, que subverte essa tradição, né? Para que ele vá não só cultivando um gosto próprio, fazendo as suas próprias escolhas, mas para que ele também possa ter parâmetros variados de comparação, de análise, né? E para poder se posicionar de maneira crítica. Normalmente, o nosso estudante de ensino médio, ele vem de uma formação precária nos níveis anteriores, não é? Da educação infantil, dos anos fundamentais, etc. Então, nesse sentido, talvez seja interessante que o professor possibilite a esse adolescente, esse jovem matriculado no ensino médio, que ele reencontre uma parte daquele percurso que ele não teve oportunidade de vivenciar nos níveis anteriores, não é? Bom, uma outra coisa que a gente precisa fazer é superar a partição muito estanque da disciplina de língua portuguesa naqueles 3 pilares, né, de conservadores de gramática, de produção de texto ou redação e de literatura, né? É preciso que o tratamento do texto literário atravesse os diferentes eixos constitutivos do trabalho com a disciplina de língua portuguesa, seja a oralidade, seja a leitura, seja a escrita, seja a própria análise e reflexão linguística, né? Tudo isso precisa acontecer. Uma outra coisa importante da gente pensar, né, é a possibilidade pedagógica de a gente estabelecer pontes, trânsitos entre a cultura chamada de clássica, ou de erudita, ou de cultivada, e a chamada cultura popular, justamente para que a gente perceba como é que elas mutuamente se fertilizam, né, se reinventam. Uma outra coisa, fechando esse bloco que eu acho bastante significativa de ser falada, é aquilo que talvez, né, esteja implícito desde o início da minha fala. Todas essas apostas didático-metodológicas, elas não se fazem sem uma contraparte de organização, até mesmo política dos professores, no sentido de exigir, né, uma formação continuada para si, né, uma formação inicial e continuada de qualidade, no sentido de exigir tempo para o estudo e planejamento, acesso aos materiais de pesquisa e estudo, entre os quais as próprias obras literárias e obras teóricas, não é? E a gente não vai conseguir fazer isso de maneira isolada, cada professor trabalhando sozinho no seu próprio campo e na sua própria escola. A gente precisa se entender como uma categoria profissional que tem demandas comuns e que precisam ser pautadas de maneira individual, mas principalmente coletiva. Bom, então encaminhando agora para o encerramento da minha aula, não é? Eu quero reafirmar aquelas 10 teses que aparecem no capítulo que eu escrevi para o livro Leitura de Literatura na Escola. A primeira delas é a preeminência da literatura na educação, justamente por entender que na literatura acontece uma superação da dicotomia entre, de um lado, essência e aparência, né, já que ela reúne em si esses fenômenos e ela nos permite desvelar a aparência do real, né, a aparência fragmentada, provisória do real. Então, eu entendo que ela deve ser preeminente, ou seja, ela deve ter um lugar central na formação humana, principalmente aquela consignada a partir da escola.
Bom, isso também já justifica a centralidade do texto literário no ensino de língua, né? A ideia de que o simples fato de eu tomar o texto literário como central é uma posição conservadora, ela não se sustenta, porque é muito diferente eu dar uma centralidade ao texto literário de eu tomar o texto literário como modelo para todas as práticas, né? Agora, na medida em que eu reconheço que o texto literário ele é a manifestação da memória e da criatividade da língua ao longo do tempo, não há uma justificativa pertinente para que ele seja considerado apendicular no ensino de língua. A terceira tese é que a qualidade literária é que deve pautar as nossas escolhas e que os critérios que presidem a determinação do que é ou não um texto de qualidade precisam ser continuamente discutidos, né? Precisam ser continuamente debatidos. A quarta tese é que o texto literário no ensino de língua ele deve estar articulado com diferentes linguagens, como o cinema, o teatro, as artes plásticas, etc. Diferentes suportes impressos, suportes digitais, suportes eletrônicos, suportes analógicos e diferentes circuitos, não só da cultura erudita, mas também os da cultura popular, da cultura de massa, etc. A quinta tese é o rechaço, a recusa ao ensino de língua e literatura a partir daquelas escolas literárias esquemáticas. Eu vejo muitas vezes as pessoas confundindo a crítica ao trabalho com essa historiografia mais conservadora, as pessoas tomando como se isso fosse sinônimo de não se trabalhar a história da literatura. Não, o que eu quero muito é que se trabalhe a história da literatura, mas não é esse arremedo da historiografia positivista, mas uma real história da literatura, né? Não essa história caricata que se dá a partir da sucessão linear e progressiva de escolas literárias. Bom, a sexta tese, pessoal, é a redução de um programa de literatura que não provê tempo para a prática de leitura, para escrita literária, né? Então, enxugar esse programa, diminuir a massa de informação, né? Em favor de uma leitura e uma literatura para a vida, que nos permita entender com mais profundidade, com mais sofisticação o real, para que assim a gente possa intervir nele de maneira mais consciente. Bom, a sétima tese é o respeito e a promoção da liberdade, mas sem que isso se confunda com um relaxo, né? Com um vale-tudo interpretativo, analítico ou crítico. Não é? Essa ideia de que o leitor entendeu isso, o leitor acha aquilo, e que a última palavra é a do leitor sozinho, ela não se sustenta na realidade. Bom, a oitava tese é que a gente precisa formar leitores de literatura, né, em detrimento da autoridade de quem quer que seja. Ou seja, embora a gente precise conhecer, trabalhar, sistematizar a posição de críticos, de historiógrafos, né, de teóricos, etc., mas no ensino de literatura, esses parâmetros, né, de autoridade, eles precisam ser relativizados, eles precisam ser abalados, precisam ser problematizados em função da autoridade da própria obra de arte, né, como obra de arte, nesse sentido de que institui uma espécie de clareira a partir da qual a gente consegue enxergar um pouco melhor a confusão, o caos em que a gente está metido no dia a dia. A nona tese é a potência, né, o papel da literatura na invenção de identidades, né? E aqui não apenas identidades individuais ou individualistas, mas também as identidades coletivas, no sentido de constituir comunidades, né? Que tenham um projeto partilhado. E a décima tese é a questão da parcimônia, da clareza e do rigor no uso de terminologias. Então, eu agradeço a companhia de vocês. Vocês podem ter acesso a mais informações no próprio capítulo lá da parábola e convido vocês também a conhecerem a página do nosso grupo de pesquisa chamado Literatura e Educação, que é sediado aqui na UFES. A página é www.literaturaeeducação.ufes.br.
Lá vocês vão ter uma aba de publicações com acesso aos artigos científicos, a dissertações, teses que vêm sendo produzidas pelo grupo, e vão ter também a oportunidade de acompanhar o nosso trabalho. E a gente tem um perfil no Instagram, que é o Literatura e Educação. É isso, agradeço a vocês, desejo uma ótima continuidade da formação e espero que em breve a gente se encontre por aí. Um abraço, tchau, tchau.